Nosso propósito de hoje é facilitar a linguagem, translocar essa comunicação entre os colegas fisioterapeutas, não é isso? Hoje a gente traz para esse cenário de discussão, de comunicação, o reparo tecidual fisiológico e todas as suas etapas, fases que a gente descreve, a literatura descreve, fase inflamatória, fase proliferativa, fase de remodelação. Porém, a gente vai trazer aí um reparo deficitário, deficiente ou alterado, né? De acordo com a literatura, coloca aí pra gente. Vamos trazer ainda um pouquinho sobre os agentes eletrofísicos, vamos falar um pouquinho sobre microcorrentes, fotobiomodulação, laser de baixa potência. E para isso, nós temos hoje um convidado muito especial e que faz muita diferença em todo o nosso cenário também de aprendizagem. Rúbia, conta aí pra gente. Quem é que vem hoje para estar conosco? Professor Paulo, estamos aqui com o nosso convidado especial, não poderia ser outra pessoa a não ser ele, né? O professor Paulo, que há 9 anos eu encontrei e eu gostaria de uma oportunidade para aprender e eu encontrei alguém que ama muito ensinar e a partir dali muitas portas foram se abrindo no meu caminho. Então, o professor Paulo foi alguém que me cativou e na minha história foi um alavancador, um iniciador, fosforilou a minha curiosidade com relação à ciência, me apresentou um mundo que não fazia parte nem nos meus maiores sonhos. Professor Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. É uma honra participar disso nesse novo projeto contigo aqui. Eu que fico lisonjeado pelo convite. Nesse projeto que vocês estão fazendo, né? Trazer um pouquinho do que a gente faz na pesquisa, na prática clínica, que é o outro lado da cicatrização, que é a parte das feridas crônicas, né? Da cicatrização deficitária, ou cicatrização atrasada, ou a não cicatrização, ou a exacerbação de fases que não eram para ser exacerbadas, né? Pacientes crônicos com doenças de base bem graves, né? Que é o que a gente trata bastante. Então, é um tema que complementa muito do que as meninas estudam bastante, que é a questão do pós-cirúrgico, de cirurgia plástica ou outro tipo de cirurgia, né? E eu acho que nós temos bastante coisa, bastante figurinha para trocar. Para quem não me conhece, como a Rúbia já me apresentou, meu nome é Paulo, né? As duas são minhas alunas de doutorado. A Rúbia é aluna da professora Gislaine, mas eu sou co-orientador e a Karina é minha aluna de doutorado. E de onde exploramos o tema que ela vai depois contar para vocês, que eu não posso contar, né? Então a gente trabalha muito com cicatrização, com reparo tecidual, desde 2001, vem estudando, vem lendo muito sobre, estudamos toda a parte de mecanismos bioquímicos, moleculares envolvidos no reparo tecidual, parte morfológica. Então a gente vem estudando durante todo esse tempo, a gente começou a estudar laser lá em 2003, quando o laser nem era muito famoso como é hoje. A gente foi um dos primeiros grupos que conseguiu descrever o efeito mitocondrial do laser, né? Depois veio a microcorrente, depois veio o ultrassom, outros aparelhos, mas o nosso grande foco de estudo é laser e microcorrente, né? Somente. Então a gente veio desenvolvendo, depois veio outras tecnologias que a gente vai comentar mais para o fim da aula de hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é que estou muito, muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, estar junto aí, sentado com vocês, e vamos discutir bastante coisa. Vamos lá, vamos discutir. Paulo, que já foi, às vezes é chamado de Maurício de Souza. Gosta tanto de figurinha que a gente montou, professor. Olha, eu dei zoom na figura, que já é porque... E a gente aprendeu muito com isso, né, Rúbia? A gente aprendeu muito com isso porque a gente vai aprendendo a ler a figura, interpretar, e isso é um facilitador do aprendizado, porque ele memoriza muito mais e entende o que está acontecendo dentro do mecanismo através da figura. E deixa eu aproveitar essa fala e trazer o nosso olhar para a primeira figura, então, que a gente trouxe para hoje, que é realmente, né, as etapas, os processos. E aí a gente começa ali com toda a etapa inicial, né,
hemostasia, a agregação plaquetária. Acredito que a primeira matriz, né, que a gente fala, que é a fibrina, essa matriz provisória, a chegada dessas primeiras células, os neutrófilos, né, professor? Apaixonado pela inflamação, o que me fez e me tornou também uma apaixonada pelo processo inflamatório, né? Veio muito do contato com o professor Paulo, desde a época de mestrado, estudar um pouco mais sobre a inflamação. Então, aí a gente discorre, né, alguns eventos, a literatura separa de alguma forma, mas a gente sabe que eles vêm acontecendo de uma forma também quase que simultânea, né? Mas, professor, traz pra gente o que você entende que são os protagonistas de cada fase, pra gente fazer um resumo e depois entrar no reparo deficitário. Antes de eu começar a filosofar sobre a inflamação, eu gosto sempre de contar as histórias, né? Então, primeiro, assim, entender que a inflamação, por que a gente gosta tanto, ela explica muita coisa. Então, o que um fisioterapeuta está estudando isso aqui? Né? Por que a gente da fisioterapia está vendo um monte de célula, estuda mecanismo molecular? Porque são eles que explicam, né? São eles que conseguem... Por que aquele laser... Porque quando eu comecei a estudar laser, eu não entendia como é que aquela luzinha fazia cicatrizar rápido. Então a curiosidade foi o que me levou a gostar tanto de inflamação, porque inflamação praticamente explica quase todas as lesões, né? Tirando uma doença infecciosa, ou tudo vai ter ou a inflamação ou a inflamação associada com a resposta imune, no caso de um vírus ou de um parasita. Então me fez me gostar muito disso, entender o processo bioquímico molecular, porque só assim eu conseguia explicar para os médicos por que tinha que aplicar laser e outros equipamentos. Então a gente fez o doutorado em relação a isso. Mas voltando ao assunto, eu acho que assim, todo fisioterapeuta ele tem que entender isso. E eu dou um conselho. Não existe não tem artigo melhor ou melhor assim, livro do que o Robbins, capítulo 2, para ensinar a inflamação. Cada vez mais que eu leio o capítulo, mais eu vejo como é fácil entender lendo por ele. Então, todos os nossos ouvintes, ou que vão nos ver no Instagram ou no curso, que querem entender, trabalhar com pós-operatório ou com ferida crônica, tem que ler o capítulo do Robbins. É uma leitura leve, muita figura. Daí por causa das figuras. Né? Sou chamado de Maurício de Souza. Muito bom. Porque assim, a gente, como é acostumado a ler muito artigo, a gente pegou aquela fase onde os autores não se preocupavam em fazer figura. Então tu tinha que ler tudo, cara. E às vezes tu lia... Na compreensão do negócio, né? E aí tu tinha que ler muito e às vezes tu perdia muito tempo. Não tinha IA naquela época, né? Então tu perdia tempo e nem o inglês era bom. Daí tu perdia muito tempo da tua vida traduzindo um monte de coisa que depois tu via que não servia pra nada. E aí começou a aparecer nos artigos as figuras. E as figuras, elas já vinham com a sua colocação. Tu fazia um Ctrl F, que tu faz a busca ali, né? Tu buscava figura 2. Tu pegava toda a coluna do artigo e estava explicando a figura. E aí tu entendia. E eu acho que a gente que é professor, eu acho que é um jeito mais fácil do aluno entender com a figura. Porque... Cara, eu não era um aluno muito bom, então eu não gostava daquele professor com os slides cheios. Nós tivemos aula com transparência, né, Karina? Pra não entregar professor, já começou. Vamos voltar aqui pro neutrófilo, né? Muito micro, né? Então a gente não consegue ver esse tipo de celular. A bioquímica, se tu não vê o molecular, se tu muito não difícil vê, de compreender. Tu não vai gostar. Então, a figura é uma coisa legal. Então, assim, o que os fisioterapeutas têm que entender são as fases. Então, a primeira coisa é o seguinte, entender que é uma fase cronológica, depois vai ter umas figurinhas ali na frente mostrando, que a primeira coisa que tem que acontecer acontece numa lesão, ou porque o tecido morreu, ou porque foi cortado, ou foi uma arma de fogo, arma branca. Algum mecanismo de trauma. Trauma cirúrgico. Mecânico. Por causa do paciente diabético, vascular, vai perder a continuidade do tecido, vai abrir uma ferida ali e tem que chegar a plaqueta. Então as plaquetas são as primeiras que chegam. Até porque elas têm que fechar, né? Fechar o cano, senão vai extravasar, vai perder muito sangue. Elas produzem fibrina. Essa produção de fibrina pelas plaquetas tem uma sinalização ali envolvida, que é onde elas ativam os mastócitos. Então os mastócitos são ativados pela
pela plaqueta ativa. A plaqueta ativa tem aquele fator, o fator de crescimento PDGF, que é de plaqueta, ele é um dos responsáveis que vai ativar o mastócito. Então, os mastócitos e os neutrófilos que estão aqui no tecido local, do ladinho onde foi feita a lesão, esses caras são estimulados pela plaqueta ativa, produzindo fibrina, e os mastócitos, então, vão começar a preparar o ambiente para vir os atores principais, que são os leucócitos, principalmente os macrófagos. Então, os mastócitos vão começar a produzir vasodilatadores. Né? Então, os vasodilatadores, principalmente histamina, prostaglandina, vai aumentar a permeabilidade do vaso, vai fazer com que as células endoteliais fiquem contraídas, abrindo um buraco no meio, deixando mais permeável, e aí então começa a entrar os nossos leucócitos. Nas primeiras 24 horas, que a gente sempre fala, ejaculação precoce, é os neutrófilos, porque eles já são ansiosos demais, porque eles já estão demais no sangue. Então eles são os primeiros a chegar. Os emocionados no open bar. Esses já aqui, queima a largada. Esses aqui são os emocionados do open bar. Queima a largada. Por quê? Porque eles têm uma atividade fagocitária muito intensa. Sim. E é por isso que nas primeiras 24 horas é tão importante controlar essa reação que a gente classifica ela como exacerbada, que eu aprendi lá no Robbins, que é uma fase onde eles estão consumindo muito oxigênio, estão produzindo muito radical livre. Então as primeiras 24 horas é uma fase importante, por isso que o fisioterapeuta usa gelo, ou usa um tape. Elevação, compressão. O Price, agora tem outros nomes, né? Que tem anti-inflamatório, não sei o que e tal. Então essa fase é crucial, porque se a gente não controlar ela, a própria resposta exacerbada vai causar dano adicional, né? E nós estamos falando de mulheres bonitas que estão fazendo uma lipo, ou colocando um silicone, ou fazendo as puérperas. Também, pós-parto. Pós-parto, outros procedimentos, mulheres que se cuidaram a vida inteira e elas não querem perder, né, a beleza, o contorno, né, ou ter uma fibrose. Então, controlar essa resposta desde o início é importantíssimo. E o fisioterapeuta tem que entender isso. Essa diapedese, né? Que o professor estava falando, só para a gente trazer a diapedese nomenclatura. É o bloom. É o bloom. Sai do vaso. Onde o neutrófilo vai para o tecido. Isso. Ou o monócito, que quando o macrófago está no sangue se chama monócito. Quando ele faz a diapedese, quando ele entra no tecido, ele vira macrófago. Exato. E nesse caso aqui, o macrófago M1. Sim. Que é o pró-inflamatório. Exatamente, dentro do seu... Isso. Não dá pra gente esquecer também de falar da fagocitose, falando do macrófago no seu fenótipo M1, que é o que vai também ditar essa resposta inflamatória e essa presença também de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, vamos pegar sempre de exemplo pós-operatório. Que é isso. Então, pós-operatório que é um corte, uma incisão, deslocamento. Muito agressivo, uma inflamação muito grande. Então tá, primeiras 24 horas neutrófilos, depois vem os macrófagos. Então os macrófagos, todo fisioterapeuta tem que saber quem são os macrófagos, que são os atores principais da inflamação. Por quê? Porque eles são reguladores, eles regulam, eles têm uma fenotipagem, eles são estimulados. Então, se tu controla a inflamação, ele vai virar M2. Se tu não controla, ele vai sempre ser M1. E se ele é M1, ele fagocita. E se ele fagocita, ele produz radical livre. Ele fagocita, ele é guloso. Ele pode fagocitar célula boa, às vezes, quando a resposta é muito ruim. Mas numa cirurgia que tem uma lesão muito grande, muito extensa. Né? Extensa. Então, às vezes, também vai célula boa, vai também ser fagocitada. Então, nessa fase inicial, acho que o principal é isso. É plaquetas, fazendo coagulação, estimulando os mastócitos a produzir vasodilatadores, e aqui nós já estamos falando de edema. Né? E aí vem edema, os 5 sinais lá, edema, vermelhidão, rubor, calor. Né? Tudo isso por causa do exudato, porque o exudato, numa inflamação, ele é rico em proteína e em água, então ele é um exudato. E nós temos aí, e com certeza esse edema vai comprimir os receptores de dor, vai ter dor, e tudo isso vai fazer perder função. Sim. E se tu fosse olhar assim para essas fases, define uma missão para o fisioterapeuta aqui. A missão do fisioterapeuta é fazer com que o macrófago trabalhe rápido
para poder ir para a fase crônica. Como se fosse dar um turbo, como se fosse, por exemplo, assim, ó, gosto de analogia. Vamos dizer que tu tá com a tua casa suja e tu jogou e tu tá tudo sujo, tu vai passar uma vassoura. Então, se tu tiver uma vassoura, aquela bem caprichada, grande, para limpar rápido, potente, quanto mais rápido tu limpar a tua casa, mais rápido tu vai ver TV e vai comer uma pizza, por exemplo, né? Tá de folga. É a mesma coisa aqui. Quanto mais rápido o macrófago não ficar no fenótipo M1, melhora pro tecido, mais difícil vai produzir fibrose ou qualquer outra complicação. Né? Então, agora, se o fisioterapeuta pegar aquela vassoura que se usa só lá na aquela com o cabo que entorta. Nossa, e aí espalha mais sujeira do que limpa, né? Então, isso tem muito a ver com as intervenções que a gente vai escolher para essa fase. Porque eu posso muito bem piorar, agravar e aumentar essa resposta que já é intensa e aí dificultar o processo lá na frente, né? Então, ou até provocar uma lesão hiperproliferativa lá na frente. Então, a nossa função é otimizar o processo, né, acelerar e não atrapalhar. Exato. Isso é importante que a Roberta falou, porque o fisioterapeuta brasileiro, ele é referência mundial, porque ele conseguiu mostrar isso. Mais na ortopedia, tal, que é a intervenção precoce. Tentar acelerar a fase aguda e na fase crônica entrar com exercício, entrar com mobilização. Para quê? Para ir já reorganizando o colágeno e não perder a função. Nossa, agora vem outra pauta na minha mente que não é para hoje, mas quem sabe a gente volta para conversar, que é exatamente sobre o exercício. E quando a gente fala de exercício, de condição anti-inflamatória do exercício, e a gente traz isso para uma abordagem precoce, mais uma vez, o quanto que é importante a gente entender da fase inflamatória e dos eventos cicatriciais para a gente também não errar na prescrição desse exercício. Porque se esse tecido está com uma diminuição ou aumento desse influxo de células inflamatórias, ele não tem ainda uma matriz, uma base, que tipo de exercício que vai ser interessante a gente usar, um moderado ou não, né? Talvez, por isso que eleger os recursos terapêuticos, ele está totalmente interligado com conhecer os eventos que estão acontecendo em cada etapa, né? Mas vamos lá, e na proliferação? Na fase proliferativa. Então, daí, o macrófago M1 limpou tudo, né? Então, ele agora, que quando o macrófago está fagocitando, ele produz as famosas citocinas pró-inflamatórias. Outra coisa que os terapeutas têm que entender, que existe a citocina pró e a anti-inflamatória. E é uma guerra entre as duas, porque nós temos o macrófago que está aqui e ele entra como monócito para se transformar em macrófago M1 ou M2. Depende do quê? Da guerra entre citocina pró e anti. Se o monócito que infiltrou e vai virar macrófago for exposto por citocinas pró-inflamatórias, ele vai ser M1. Ele vai fagocitar, ele vai produzir radical livre. Se esse macrófago já limpou a área com aquela vassoura top de linha turbinada, ele não tiver mais exposição à citocina pró-inflamatória e sim anti-inflamatória, ele vira M2. E aí nós vamos para a fase proliferativa, que é a fase que a gente quer sempre estar estimulando. Nossos aparelhos são muito bons para isso. E o exercício físico, de novo, é ótimo, porque se vocês olharem lá na figura do Robbins, vocês vão ver que naquela figura grande que tem de fator de crescimento, que além das citocinas anti-inflamatórias estimularem os fatores de crescimento, tem lá uma via dizendo que é o estresse mecânico. Então, a contração muscular, a fricção dos tecidos, ela estimula muito a fase proliferativa, a fase de crescimento do tecido. Então, é importante. Isso lembra até alguns estudos, porque eu tive pesquisando sobre obesidade nos últimos tempos e tal, né? Tem estudo que faz ferida no animal obeso e coloca ele para fazer exercício, não intervém no local e melhora a cicatrização quando comparado ao grupo que não faz. Sim. É claro que quando a gente traz para realidade clínica, dificilmente um paciente desse vai fazer só exercício como intervenção, né? E a gente precisa de outras práticas. Terapias combinadas, mas pra gente né? ver a potência do exercício físico, né? O quanto é a nossa missão como fisioterapeutas. E aí é importante a gente fazer um adendo nessa
especialidade da dermatofuncional na sua subárea da cirurgia plástica, né? Por muito tempo a gente abandonou a nossa condição raiz de fisioterapeuta e de conciliar, né, todas as abordagens, os recursos, né? E ficou muito voltado aí para a condição do edema, para a drenagem linfática. Então essa nossa fala também reforça a condição de saber usar todos os recursos e entender os processos para não também estagnar aqui, né, Paulo? Então, tu puxou um assunto bom agora, porque assim, às vezes fala assim, a drenagem linfática não funciona, porque não tem evidência. Cara, se tu for olhar o mecanismo da drenagem linfática e tu olhar isso aqui, será que é bom fazer? Né? Então, por isso que eu digo, o fisioterapeuta, ele tem que entender, ele tem que ir atrás do porquê das coisas. Sim, né? e ter curiosidade, será né? que fazer uma drenagem, fazer uma fricção nas primeiras 24 horas, 48 horas, que aqueles carinhas já estão a 1.000.000 por hora, será que é bom? É? E a condição anatômica, será que a gente tem a linfangiogênese? A gente já tem estudo dizendo que a gente não tem nem linfangiogênese ainda. Mas assim, Karina, é uma coisa que acho que o curso de vocês e todo o projeto que vocês estão fazendo tem um ideal que é interessante, que é, às vezes, tu não precisa ter evidência científica para te dizer que o negócio não é bom. Se tu entender a fisiologia, a bioquímica, a parte molecular do processo de reparo, tu vai ver que algumas coisas... Dá para se ter algumas conclusões, né? Dá para se ter algumas conclusões. Então é isso. Então vamos lá. Como a gente gosta de problema para resolver, né? Até então, a missão do fisioterapeuta aqui nesse cenário é não atrapalhar, auxiliar, acelerar, enfim, né? Agora, quando a gente começa a falar de complicações, de retardo deficitário, né, de redução dessa capacidade de conclusão do processo regenerativo, a gente está falando de feridas crônicas, né? E aí, nesse cenário, a gente consegue comparar, né, as partes, as células que estão envolvidas em uma ferida aguda e uma ferida crônica. E aí, temos alguns desafios aí para vencer. Né? Então, só para a gente terminar ali, então a fase proliferativa, o M2, né, ele é anti-inflamatório, vai produzir fator de crescimento, que depois a gente vai falar do que vai acontecer, mas já para antecipar. Isso, para a gente não esquecer da formação da matriz. Produzir a casa. Então, primeiro é a base. A base é a matriz. Matriz celular, é a base, é colágeno, né? O macrófago M2 vai estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias, IL-10, IL-4, TGF, que vai, então, estimular que o fibroblasto se diferencie em miofibroblasto e produza colágeno. Forma a base. Depois tem que fazer o encanamento, vascularização, angiogênese. O mesmo mecanismo de sinalização para angiogênese é o mesmo mecanismo que vai fazer novos nervos ali, para sensibilização do tecido, energia elétrica. E por fim, os móveis sob medida, que é a célula-tronco, no caso aí, vai vir os queratinócitos. Se for o coração, é um cardiomiócito. Se for o músculo, é o miócito. Então vai formar o tecido. Beleza. Agora vem o problema que a Ruby falou. Às vezes, essa historinha bonita... Não acontece. Não acontece. O pedreiro atrasa... O pedreiro abandona a obra. Compra metragem errado. Chove. O Paulo tá assim porque ele teve uma obra agora. Né? Então ele tem propriedade de fala infiltração. Em tudo. E nada como uma boa analogia, né? Pois bem, estagnou aí. Não aconteceu a obra. É que o pedreiro ainda tá na destruição tecidual, né? Isso. Então, assim, vocês lembram que é uma briga eterna entre o macrófago M1 e M2? Isso. Então, essa figura mostra muito bem. Nós temos aqui, então... bactéria, biofilme bacteriano, que é muito comum, que eu acho que quase todas as feridas têm, mais ou menos. O paciente que é diabético, paciente com problema vascular, paciente idoso, paciente acamado que pressiona a área. No caso de vocês de cirurgia plástica, de repente mais tempo, né? Uma paciente que não se cuida no posicionamento, ou vai para academia muito cedo. Não, às vezes até a própria carga mecânica do tecido, estiramento, né? Ou a dificuldade de vascularização desse tecido por algum mecanismo que acaba não chegando. A medicação de começar a colocar coisas nessa ferida porque fulano falou e às vezes não é bem prescrito. Então... Aqui a importância também, né, cara, vocês também devem abordar isso, que é a questão da alimentação. Sim. Uma alimentação aí numa fase dessa, uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, né? Então tudo isso. Então, por quê? Porque a gente não quer que na balança do pró e do anti-inflamatório o pró vença. A bactéria é pró, a diabetes, a hiperglicemia é pró. É pró. O falta de sangue no problema vascular é pró. A idade é pró.
né? Então, tudo isso, a hipertensão, a hipercolesterolemia, qualquer problema metabólico, não dormir bem, né? Estressado. Tudo aumenta casado, a inflamação. Né? Daí, tudo é estresse. Então, isso tudo, pessoal, eles são padrões patológicos, né? Que vão, então, fazer com que ocorra a produção de citocinas pró. E o nosso amiguinho macrófago não vai conseguir ir pro M2. Ele vai ficar lá atrasando, trabalhando demais, vai produzir mais radical livre, vai começar a danificar o tecido, vai começar a produzir um tecido que não é viável, né? Essa metaloproteinase vem destruindo até um tecido saudável. Daí ativa outras enzimas que não eram para estar ativadas ali, uma delas, alguém falou, as metaloproteinases, que vão, tudo que é ase, ela digere alguma coisa, começa a destruir o colágeno que foi formado, o corpo entende que tem que formar mais, e isso vai cronificando e dá fibrose. E aí a figura mostra aumento do TNF-alfa, aumento da interleucina beta e também da espécie reativa de oxigênio. Outra coisa importante, que eu acho que a Karina foi uma pessoa que mostrou aí, vem mostrando, a gente mostra, mas não tanto assim para o pessoal da clínica, né? A gente estuda mais, fica mais na academia. Que é a importância dos radicais livres, né? Que o fisioterapeuta também tem que conhecer radical livre. Até porque se tu usar uma dose alta de laser, tu vai produzir radical livre, não vai, né? Não é interessante. Exatamente. É o princípio igual do exercício físico. O cara que faz exercício físico intenso é ruim pro corpo, né? Sim. Porque produz muito radical livre. O moderado, leve, moderado, já é bom. Então, nossos equipamentos, a prescrição de exercício, o momento certo. Por isso que é importante também, depois vocês vão falar disso com certeza no curso, avaliar a avaliação, a intervenção. Sim. Né? E depois a gente vai trazer um pouquinho isso também, né? Se a gente tem aí esse paciente diabético na nossa consulta pré-operatória. Então, qual é o mecanismo-chave que já tem que vir à nossa mente? Porque esse paciente, ele tem, obviamente, uma predisposição a ter um reparo deficitário, né? E eu acho que, assim, gente, conectar as informações, isso é sempre um desejo muito grande. Tanto que eu falo que o dia que eu estava no centro cirúrgico, que eu fui fazer um atendimento e que no meu celular estava a histologia do trabalho que a gente realizou, né, é uma coisa que se conecta muito. Então, quando eu estou com um paciente na minha frente, que ele tem essa condição, eu vou prescrever um tratamento, eu vou fazer um planejamento, é extremamente importante que o fisioterapeuta tenha essa curiosidade de entender as vias, os mecanismos e por que isso está acontecendo. E aí eu vou fazer uma perguntinha aqui só para a gente entrar, porque a gente fala muito, né, de eventos, de células, e a gente conversou em aula outro dia sobre isso, professor. Eu acho que é interessante a gente deixar registrado aqui. O que é uma via? Tu falou para mim de uma forma muito brilhante outro dia na sala, é muito fácil. O que é uma via de sinalização? Então, assim, o fisioterapeuta, e aí eu sempre falo, né, eu falo lá na graduação, eu falo bastante. Vocês querem ganhar igual a médicos, mas não querem estudar igual a eles. Então, também não quer dizer que eles estudam muito tempo. Mas o fisioterapeuta, como a Karina falou, além de lá aprender a técnica, aprender a avaliar, ele tem que entender o que está acontecendo ali, bioquimicamente, fisiologicamente. Então isso é importante, porque nada melhor do que tu faz. Porque se tu fizer sem entender, tu é técnico. Sim. Se tu fizer entendendo, tu é um profissional. Então, sim, o fisioterapeuta ele tem que ter essa consciência. E a gente briga muito pela nossa classe de tentar que os alunos entendam que eles têm que entender o processo que está acontecendo ali. São profissionais da saúde. Então, o que é uma via? Claro, aí nós estamos falando de uma coisa mais aprofundada. Mais aprofundada, né? Mas tudo bem. Então, vamos assim, lá. Eu falei lá da guerra do M1 e M2. Isso aqui é uma coisa muito simples. A gente lá no laboratório estuda coisas muito mais aprofundadas. E assim, pessoal, por que isso é importante? Porque são nesses detalhes que são desenvolvidos as novas técnicas, os novos aparelhos, a nova maneira de tratar, né? Então a gente descobre novas terapias, porque a gente estuda a base celular, a base bioquímica, a base molecular, que é uma via de sinalização, é uma via que comunica o meio externo com o núcleo. Então, para uma célula responder, para a célula que está lá no tecido residual, saber que tem uma célula morta lá ou que tem uma bactéria, alguém tem que avisar eles. Quem avisa é um amiguinho do lado, mas para avisar ele tem que mandar uma mensagem. Uma mensagenzinha. E essa mensagem ela é passada de boca em boca
pelas proteínas quinases, que são as vias de sinalização. Tem disciplinas, tem livros só de sinalização celular. Basicamente é MAP quinase, mas tem milhares de vias, que também não sabemos tudo também, que é muito chato. E é muita coisa. Muita coisa. Nós sabemos as principais das vias da inflamação. Sim. Então, os nossos equipamentos, por exemplo, o laser, a microcorrente, outros equipamentos, eles estimulam essas vias. Então, é importante conhecer também. Por exemplo, as vias inflamatórias. Depois a gente vai falar depois lá, né? Mas só para o pessoal já ir se familiarizando. Por exemplo, nós temos a via da MAP quinase, que pega a P38, a AKT, o NF-κB, né, que são vias principais da inflamação, que são estimuladas por citocinas pró-inflamatórias. Então, se essas citocinas pró-inflamatórias não tem mais, porque tu controlou bem a fase aguda, essas vias param de mandar sinal pro núcleo. núcleo. E o teu núcleo para de prescrever, de transcrever. De identificar e prescrever. Então, pessoal, essas bactérias que estão aqui no biofilme, elas estão fosforilando, elas estão estimulando receptores que tem aqui, que tem na superfície das células, a mandarem sinal para o núcleo para produzir mais citocina pró para chamar mais gente. Então, se tu não limpar essa ferida aqui, tu nunca vai cicatrizar. Além de que esse biofilme acaba formando aquela película que também impede a formação de uma epiderme, afeta o tecido do leito da ferida, né? O tecido circundante, isso aí piora. Então tu começa, que nem o Paulo tinha falado, a perder célula saudável. Tanto por fagocitose quanto por apoptose também. Isso. Porque Agora, como eu gosto muito de fazer analogia, eu tava pensando, a Ruby tava pensando numa analogia para fazer sobre a via de sinalização. É igual quando a gente brinca quando é criança, botar o dominozinho. Quando a bactéria, o vírus ou uma célula morta está presente, ela dá o primeiro impulso no primeiro peça de dominó, que vai batendo numa noutra e leva longe aquela informação. Então as proteínas quinases, elas são as pecinhas do dominó que vão... Uma vai fosforilando a outra até levar a informação para o núcleo. O núcleo, opa, tem um invasor... ou tem célula morta. Identifica, transcreve. O sinal, depois ele qual é outro? O transcreve, depois traduz. E aí eu ia dizer forma a proteína. Traduz. A mesma coisa também acontece no lado bom. Se tu limpar, usar um laser, fazer mobilização e tal, as células do tecido vão começar a mandar informação, vão jogar o dominó para mandar informação para o núcleo, para dizer, agora está limpo, pode produzir fator de crescimento. E aí começa o TGF estimular o fibroblasto, o FGF, que é fator de crescimento fibroblástico, fator de crescimento epidermal ou epitelial, o EGF, o FGF é fibroblástico, o TGF é fator de crescimento de transformação ou transformador, que são os três principais que vão dizer assim, fibroblasto, agora te vira e vai produzir colágeno. Tá na hora. Tá e pronto. aí, Paulo, quando a gente olha aqui para baixo também, uma vascularização comprometida, né? E aí eu ia bem lembrar disso agora. Porque é algo também notável na clínica. Quando tu vê um tecido em sofrimento vascular, isso é notável, é um sinal clínico que te emite, né? Quando você pega lá uma ferida crônica ou até uma lesão por pressão, é nítido o sofrimento vascular daquele tecido. E a própria presença clínica que a gente avalia da epiteliólise, né, que é uma prévia. Então, a minha fala era justamente sobre isso também, Rúbia. E nesse processo, né, que a gente sabe que nessa fase proliferativa, a importância da neovascularização, quando a gente tem esse reparo deficitário, como é que fica essa condição? Fala. É uma condição que é dificultadora do processo, né? E todas as células que o Paulo falou, principalmente quando a gente fala sobre proliferação, sobre célula-tronco, tudo isso precisa de um meio para chegar até o local lesado, tirando que o ambiente não favorece o crescimento tecidual. Então, aquele ambiente que o Paulo falou está favorecendo o M1, está favorecendo a proliferação bacteriana, porque o leito da ferida é um local perfeito, úmido, que fornece, né, substrato para o seu funcionamento. Então,
A vascularização é uma dos componentes que dificultam o processo de reparo e surgimento de uma e a expressão do VEGF. Isso. E o VEGF então, daí foi esquecido no churrasco. Daí o cara que é diabético, é idoso ou tem problema vascular, ele já tem toda a parte de angiogênese deficitária. O VEGF não existe mais. Daí o HIF1, né, que é o cara que sinaliza quando está faltando oxigênio, que sinaliza para o VEGF produzir novos vasos ou direcionar o vaso para aquele local que está com pouco oxigênio. Tem o cara que é diabético não tem essa sinalização. Então, ou uma mulher que vai fazer uma cirurgia plástica, ela não vamos dizer que ela tem já diabetes instalada, mas ela tem uma hiperglicemia, não se alimenta bem, vai atrasar a cicatrização, pode prejudicar, né? Uma coisa que ela pagou tão caro para fazer, para ficar bonita, ter uma fibrose, ficar uma marca, né? Ou até uma diabetes gestacional, como a gente diz, porque sempre que a gente fala de ferida crônica, vem a diabetes. Eu acho, Rúbia, hoje, que o principal agente pró-inflamatório, ou aquele que estimula e deixa o M1 lá fagocitando e produzindo radical livre, é a glicose. Eu acho que hoje os estudos estão mostrando que altas concentrações de glicose é o grande prejudicador. Por exemplo, hoje se sabe que é muito mais fácil de infartar por causa do nível de glicose do que com colesterol. Por quê? Porque a glicose é oxidativa, ela é inflamatória. E ela sai pegando tudo com a estrutura, pega o nervo, afeta a parte vascular. Né? Então, diminui a tua resposta de sistema imune, a tua resposta fica atrasada. Isso. Imagina que uma bactéria está proliferando, o teu receptor, tá lento. E outra coisa importante aqui, também, que mostra, é que o cara que é hiperglicêmico é muito radical livre, né? Então, o próprio radical livre, ele é um agente pró-inflamatório. Sim. Então, ele também é aquele cara que dispara o dominó para dizer pro núcleo, manda mais macrófago que o negócio tá feio aqui. Então, a hiperglicemia é uma coisa que os profissionais têm que tomar cuidado, porque é bem inflamatória, E é diferente o teu paciente, é diferente, a prescrição do exercício é diferente, né? E dentro disso, a gente até estava conversando sobre esse dano secundário desse excesso de resposta inflamatória aguda e o quanto esse excesso de edema, né, do exudato, desse microambiente também afeta a parte neural que a gente estava conversando antes. Que o paciente diabético também tem. Que o paciente diabético neuropatias. E o paciente da cirurgia plástica também. É um dos últimos relatos, esse retorno da sensibilidade. Né? E aí a gente também estava conversando exatamente sobre isso, porque a condição neural, ele também gosta desse ambiente favorável. Sim. Então, quanto mais edema, menos espaço, menos comunicação, e aí tem essa alteração. Até certo ponto, tudo bem. Mas... Os fatores de crescimento e as citocinas que vão fazer com que ocorra angiogênese são muito parecidos com o que fazem os novos nervinhos pequenininhos ali que vão começar a ter sensibilização. Um brotamento neural. Então é a mesma guerra entre se tu tiver agentes anti-inflamatórios mais do que pró, a tua cicatrização a mesma dificuldade da vascularização é da inervação. Então, toma cuidado. Essa figura aqui, volta ali, Rubi, bem interessante, eu ia pedir para te falar agora do colágeno, exatamente. Então, olha só, níveis altos de glicose vai prejudicar a vascularização, o óxido nítrico vai estar desregulado, né? E outra coisa, citocinas pró-inflamatórias. Olha o que acontece aqui. Nós temos uma produção de colágeno anormal, gente. E aqui, vocês que trabalham muito com cirurgia plástica, com beleza, porque nós que trabalhamos com ferida, nós queremos fechar. Se ficar bonito ou feio, não interessa. Agora, vocês que trabalham com cirurgia plástica, no detalhe, né, que é uma coisa que a mulher é muito cuidadosa e tal, então isso aqui é muito importante. Vocês têm que tirar esses agentes que são pró-inflamatórios, porque senão vai ter fibrose. Citocinas, estresse oxidativo, altos níveis de glicose. Podemos dizer que aqui estão os três principais. Né? Então, temos que cuidar, porque senão... A qualidade desse colágeno. O colágeno 3 nunca vai desligar, não vai parar de ser produzido para depois produzir colágeno 1, que é o ciclo normal, ficar bem, ter aquela maleabilidade bonita, aquela coisa que as mulheres, né, gostam de ir na praia, mostrar a pele bonita, bastante colágeno, né, Rubia? E então tem esse desequilíbrio.
e aí causa fibrose. Então, aí é a explicação. Então, Sabe o que eu lembrei agora também? Dos pacientes pós-bariátrica. Dos pacientes que tiveram uma obesidade durante Aí o tempo. é uma alteração metabólica. Metabólica que ele tem uma tensão que é crônica. Né? Que tu pega esse paciente depois com uma pele frágil, com colágeno que já sofreu expansão mecânica, com toda uma condição metabólica que para voltar é difícil. Então, E o paciente que a gente está hoje também discutindo muito do lipedema. Lembra que a gente lipedema. conversou Lipedema, também? é. É uma inflamação Então, o crônica lipedema também. É clássico da inflamação. Exatamente. A minha esposa já fez isso. Muda a alimentação, já muda Muita o coisa. lipedema já diminui. Muita E coisa. outra coisa que está aqui que a gente não pode esquecer, daí é a infecção, daí é a questão das feridas, né? Quem for trabalhar com ferida tem que saber que se não limpar a ferida todo dia, não adianta usar os equipamentos, usar o que for a tecnologia, não vai fechar. E tampouco o uso de cobertura, seja ela adequada ou não, se o ambiente não estiver favorável. Eu acho que daqui a um tempo nós vamos vir falar mais sobre isso. Isso, Eu acho que sim. Acho que o fisioterapeuta está ganhando espaço nesse Isso, negócio, ainda é um tema ainda muito... que eu acho ainda muito... Inflamado. A questão dos enfermeiros, mas assim... Nós estamos ganhando, nós estamos mostrando para eles que a gente também pode desbridar uma ferida, limpar, às vezes discutir com eles qual a melhor cobertura. Então acho que esse jogo entre vários profissionais, aí nós estamos falando do enfermeiro para cuidar da ferida ou da ferida cirúrgica, da gente estimulando o processo de inflamação, de regeneração, o psicólogo, de repente também outra coisa importante, que as mulheres, né? Muito, Tem esse muito. desequilíbrio, até porque tá numa cirurgia. Muito. Às vezes É algo pode a dar- Não, e assim, a gente vai ver na sequência, né, da aula, entendendo que o paciente não tem nenhum quadro clínico que comprometa, mas mesmo assim, na cirurgia plástica pode acontecer, né, esse reparo deficitário. E nós, como fisioterapeutas, temos que estar amparados para também dar suporte para esse paciente, porque é uma condição clínica muito delicada. Né, Rubi? Eu não sei se já tem aí na sequência para a gente ver. Na sequência. Ó, aqui a gente tem um quadro que ele evoluiu muito bem, mas ele evoluiu porque a gente precisava ter essa tranquilidade, esse conhecimento acerca, né, de todo esse mecanismo. E o que chama a atenção nessa paciente? É uma paciente de abdominoplastia combinada, né, com lipoaspiração. E a gente vê nos quadrantes inferiores, principalmente, 2 cenários. E aí que é um momento importante de entender e eleger a terapêutica. Por quê? Num cenário, a gente vê uma evolução fisiológica bonitinha, a palpação a gente tem essa mesma resposta, e no outro lado, à direita, a gente tem essa exacerbação da fase inflamatória. A gente pode dizer que aqui, celularmente falando, é uma zona de guerra. Exatamente. Tem um monte de célula morta que fagocitou, Rompimento de entrou em vaso. apoptose, rompimento de vaso, Dano vascular. provavelmente muito fator pró-inflamatório. Sim, E esse aumento. lado já teve a limpeza. Já teve a limpeza. Fazendo analogia Aqui, da vassoura, a sim. vassoura desse lado aqui era aquela vassoura pequenininha ruim. Aqui já é Só uma espalha. a vassoura turbinada. Boa. Então, com certeza, né, vai ter um reparo muito mais... E a intervenção aqui vai exigir do fisioterapeuta saber qual agora é a minha prioridade celularmente Não, falando nessa e região. principalmente entender que você vai trabalhar de forma distinta. É. No mesmo paciente, Então, podemos no dizer mesmo que a abdômen. avaliação hoje dos fisioterapeutas é... Primordial. A avaliação primordial, a avaliação tecidual, a avaliação funcional, e a avaliação celular. Celular. Eu acho que essa fala tua, Paulo, ela traz o propósito do nosso encontro aqui, que é facilitar a conexão dessas 3 condições de avaliação para a tomada de decisão. Né? Então, aqui, nesse paciente, se você tem um profissional que não está capacitado com essas 3 pontes, mas o paciente ele entra em um estágio de pânico. E aí, se o fisioterapeuta dá alguma informação que leva esse pânico a mais, piora. E aí a gente entra em toda uma condição psicossomática, que hoje faz parte também da terapêutica, que regride. Então, aqui tá em guerra, mas aí a gente entra com os agentes eletrofísicos. Sim. Né? Ô, Karina, então assim, o que é importante o pessoal saber assim, ó, de novo eu vou repetir. Mas no livro, no artigo, o coach do Instagram disse que com 5 dias eu tenho que fazer tal... Eu ia falar disso agora. Não, peraí.
tu tem que fazer uma avaliação funcional, tecidual e celular. Às vezes, dá diferença. Então, tu tem que entender o que está acontecendo no processo fisiológico aqui, ou molecular, ou celular, ou tecidual, ou funcional, para ser um profissional, fazer curso é interessante. Mas você tem que ter esses conhecimentos. Por isso que é muito interessante essa discussão que vocês estão fazendo, porque o profissional não adianta só a Karina lá ensinar a colocar o tape. Não, é parte do processo. Tem que entender o que está acontecendo microscopicamente falando, senão quando a gente comprimir um tape aqui, né? Não, e quando a gente fala desse infiltrado inflamatório lá do centro cirúrgico, é uma condição muito semelhante aqui, embora 6, 7 dias depois, 8 dias depois. E aí não dá de levar em conta o tempo, a mesma coisa que a gente fala, muitas vezes é dito o tempo e a inflamação como algo didático, só que aqui nós estamos falando do mesmo tempo de lesão, 2 cenários diferentes. Exatamente. No ser humano nada é igual, né? Então assim, o tempo, inflamação aguda, antigamente, eu aprendi assim no colégio, na faculdade, né? Inflamação aguda, 48 horas, inflamação crônica, até 14 dias. Não existe isso. Tem que avaliar. E aí, só pra gente relatar a evolução, o paciente não está de alta ainda, mas assim, em 2 semanas a evolução que a gente conseguiu, né, com essa paciente, o processo cicatricial, né, a saúde desse processo cicatricial, e aí eu trago não só a ferida operatória, mas todo o processo, né, é uma paciente que não precisou fazer punção, porque às vezes tem o surgimento de seroma, o infiltrado aumentado. Você fez o tape e laser? Microcorrente, fotobio, terapia manual, mobilizando o tecido e também o tape. E aí eu troquei a órtese num lado apenas, em uma semana, e depois eu equilibrei. Então, fazendo analogia do que nós estamos falando até agora. Então, a Karina utilizou uma compressão para auxiliar a drenar aquelas células mortas que estavam ali, aquela hematoma, a guerra. Aquela fibrina, aqueles coágulos que estavam ali. Utilizou laser microcorrente que deu energia, turbinou a vassoura e limpou a área. Otimizou a vascularização, que é a microcorrente, que vem com uma capacidade muito boa de fluxo dessas células e de otimizar a vascularização. Isso, e uma coisa que tem que chamar a atenção do tape é que é o seguinte, quando tu comprime ali e tu tira esse edema, ou tira a parte proteica do edema, a parte líquida, sim, esses também são agentes pró-inflamatórios. Então, sim, quando tu ajuda o corpo a absorver, tu tá tirando aquela guerra de novo, o tape, o laser, eles estão fazendo com que a balança do pró-inflamatório comece a perder força e o anti-inflamatório, né? Ótimo. Aqui a gente trouxe uma outra lesão, não para a gente pensar só na clínica, mas para a gente pensar nessa condição de avaliação celular e entender essas vias, essas células que estão, né, em diferentes condições. E aí outro dia a gente estava também conversando um pouco mais sobre a inflamação, né, e a inflamação gerando uma maior apoptose também. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, professor. Então, aqui nós temos uma ferida com necrose e aqui um esfacelo, né? Isso. Então, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o resultado de algo que a gente chama de inflamação não resolvida. O que é inflamação não resolvida? É quando essa balança que nós falamos até agora, ela está igual. Tá? As duas estão pesadas. Nós temos muito M1, muito M2, o M2 querendo cicatrizar, só que daí começa a produzir muito colágeno, porque não desliga, o M1 nunca desliga, então começa a formar tecidos que não são viáveis, e aí começa a faltar oxigênio, né? Não tem sinalização para angiogênese, não tem sinalização para inervação, não tem célula-tronco, e aí o tecido morre, porque a angiogênese não chega, não tem formação de novos vasos. E aí, querido, se tu não tirar isso aqui, tu nunca vai cicatrizar, porque essas células mortas aqui são os maiores fatores pró-inflamatórios. O esfacelo aqui, ou o biofilme, também é fator pró-inflamatório, nunca vai cicatrizar. São os dumps que estão ali sinalizando por receptor de toque. Não importa, a bactéria aqui, o biofilme é proteína, fosfolipídio, lipídio produzido pela bactéria. São tipo a secreção da bactéria, o biofilme. Então, cara, se tem biofilme, tem a bactéria ativa. Sim. Tem bactéria ativa, tem pró-inflamatório. Não vai cicatrizar.
E essa outra figura para a gente trazer realmente o aumento dessa espécie reativa de oxigênio, o dano que se faz nesse tecido, a profundidade dessa lesão, né? Então, o quanto que essa estagnação da fase inflamatória gerou esse aumento de espécies reativas que lesionou de fato. E a segunda é realmente a fibroproliferação. Então, também, por mais que a gente, por vezes, use todos os agentes eletrofísicos para fechar, e é o que o professor Paulo falou no início, a prioridade é o fechamento. Claro que a gente vai usar os agentes eletrofísicos, a terapia manual, né, todas as bases, coberturas, enfim, para gerar um processo cicatricial de maior qualidade. No entanto, por vezes, numa lesão tão intensa como essa, é muito difícil não ter uma fibroproliferação. O tecido fica judiado, a gente fala. Ele trabalhou muito, foi produzido muito colágeno, o colágeno não amadureceu, não teve a troca, ele fica duro, não fica funcional, muda a cor, perde a função. Então, não tem mobilidade, às vezes essa área aí entra o físio para restaurar a mobilidade, né? E é uma cicatriz que vai ficar, por vezes, além de hipertrófica, aderida. Né? Aderida. E então, aí a gente precisa trabalho com cirurgia plástica, isso é importantíssimo, né? Entender que tem uma sequência lógica e nós temos que respeitar e principalmente na fase aguda acelerar a troca rápida para não acontecer isso. E que esse tecido também é responsivo à carga mecânica e intervenções que nós fazemos na fisioterapia manual também são cargas mecânicas. Isso. Que é um tecido que está pronto para responder a qualquer tipo de agressão. E que vai ser importantíssimo o nosso trabalho mediante essa carga mecânica nessa fase final para possibilitar ou para viabilizar futuramente uma reintervenção cirúrgica. Né? Porque se a gente não tiver uma mobilidade tecidual adjacente a essa ferida operatória, para viabilizar uma reconstrução cirúrgica, também não vai ser positivo. Importante. E aqui nessa imagem a gente vê a evolução das feridas crônicas, de como, na verdade, a gente não consegue progredir nesse processo de reparo tecidual, onde nós temos duas fases coexistindo. Então, existe uma desorganização tecidual, né? Então, princípios de fase inflamatória, junto de uma fase proliferativa e de formação de uma matriz que não sustenta, que não tem capacidade de trazer maturação, de trazer uma formação de um novo tecido íntegro, né? Então, a gente precisa resolver, de certa forma, a inflamação para conseguir seguir essa figura resume tudo que a gente muito bom, agora. Né? E assim, o que o povo tem que entender que assim, não é tão bonitinho assim, tudo da ordem, não. Acontece tudo junto, só que existe um momento que um tá mais ativo, outro momentos tá menos. de transição, né? E aí, nós, terapeutas, é um empurra, que a gente tem que ficar estimulando a hora certa, no momento certo. Por isso que é tão importante entender essas fases. Sim. Para depois conseguir, então, fazer uma cicatrização bonita, limpa, funcional. Funcional. Né? E também eu acho que vale cuidar com esse estímulo, é modular mesmo, porque o estímulo também exacerbado pode não ser favorável. Então, a nossa preocupação é que a gente consiga caminhar dentro dessa escadinha junto com o paciente. Porém, está atento. Né? Porque estimular demais também pode não ser positivo. A dose do laser no início é diferente no final. Do final, exatamente. A carga de exercício tem um momento certo de botar mais, botar menos. Exatamente. Daí o tape, vocês têm bastante know-how, tem um tape, tem um jeito de colocar para cada... Né? Exatamente. Às vezes, se pesar a mão no início de uma remodelação, ela vai te fazer voltar. Exatamente. Porque aquele tecido estava em transição, não estava preparado para aquela carga, né? Então, a gente está sempre tendo cuidado para não regredir nesse processo. Até pela condição mesmo do colágeno tipo 3. Né? Que é imaturo, né? Que é imaturo. É imaturo e é muito responsivo. Responsivo, exato. Fazendo muita fricção, ele vai hiperexpressar. Aqui, e aí são as vias, né? Aqui são as vias moleculares que a gente já... Por isso que eu quis trazer a perguntinha antes, para entender o que era essa comunicação célula-núcleo, para a gente entender aí pelo menos essas 3 ou 4, 5 vias, que eu acho que resume aí um pouco desse reparo deficitário. Então, se a gente fala de algumas vias expressivas lá na inflamação, né, para acontecer ou para disparar esse reparo fisiológico, talvez essas vias sejam importantes para a gente também entender o reparo deficitário. Sim. Com certeza. São vias que participam aí da
formação vascular, né, da produção do VEGF, e posterior diferenciação, proliferação, que nem a beta-catenina, a MAP-quinases, a AKT, participam dessa proliferação e diferenciação. As vias da SMAD, na diferenciação dos fibroblastos. E o NRF2 e o NF-κB participando da reação antioxidante e da parte inflamatória, respectivamente. Como a gente já tinha conversado também. Aqui, assim, a gente estuda várias moléculas dessa, né, Rubi, lá no laboratório. Mas a pesquisa básica, ela é a base da evidência. Mas sem pesquisa básica não chega no ensaio clínico. Não tem como. E quem explica por que o laser era bom, quem conseguiu provar que o laser era bom para ferida, foi os estudos que começaram a estudar essas moléculas. Depois, tu vai para o paciente. Então, por isso que ela está na base. A ciência básica é estudar mecanismo, estudar vias, é a base do conhecimento. Então, vocês, fisioterapeutas que vão aprender a fazer qualquer tipo de terapia, tem que saber a base. Parece que a fisioterapia foi para aplicação técnica. E agora deixou a gente tá, né? voltando. Agora mas, não, enfim. o professor Paulo já estudava, né? Desde a base, mas... Sozinho lá no laboratório. Isolado, mas, né? Viu? Valeu a pena. E aí alguns nanomateriais, né? Algumas tecnologias que o professor também investiga no laboratório e que a gente... Então, assim, resumindo, né, a gente que trabalha com pesquisa, a gente sempre tenta trazer coisas novas. Então, além dos agentes eletrofísicos, a gente está desenvolvendo também alguns nanomateriais, por exemplo, nanopartículas de prata para conseguir limpar a ferida, né, hidrogéis com nanopartículas de prata biosintetizados com curcumina, que a curcumina é muito anti-inflamatória, que daí, de novo, auxilia naquela balança, né, curativos funcionais, também antimicrobianos ou com proteínas que vão auxiliar a cicatrização. O futuro vai ser curativo funcional, né? Então, a gente vai colocar aquelas moléculas que nós falamos ali, por exemplo, volta a Rúbia. Provavelmente a gente vai tentar colocar alguma molécula, alguma coisa que estimule o SMAD, fazer com que produza colágeno. Entendeu? Então, exatamente. O futuro a cobertura, com certeza. Tem algumas coberturas que até emitem microcorrentes, né? Isso, agora tá vindo os curativos com microcorrente. Que a gente sabe quanto mais tempo microcorrente, melhor. Então os caras estão fazendo um curativo com microcorrente. Olha que bacana. Então, vamos lá que eu quero falar dela. Cadê? Vai adiante. Não, aí, da microcorrente. Da microcorrente, essa é a queridinha, né? Pra gente entrar um pouquinho aí na bateria da pele. Mas essa figura aí tu achou onde? Figura bonita. Viu? Eu não tinha visto ainda. Eu usei em algum trabalho nosso. Foi o esse artigo foi você que mandou no grupo faz um tempo. Todos esses artigos são todos. Exatamente. O professor fica brabo, às vezes ele manda lá, a gente não responde, mas a gente usa. Inclusive esse eu mandei e eu também não olhei. Eu salvei esse artigo e botei na época de aula também. Muito bom. O que eu faço é sempre botar os artigos que eu quero ler na área de trabalho. Só que tem uns 10 que estão acumulados lá que eu não li ainda. Mas segue no grupo. Mas a microcorrente, para quem não conhece, assim, o que tem de evidência, né? A high volt é a que mais tem evidência. Só que a high volt é o seguinte, ela é uma corrente muito agressiva, é uma corrente que tem que colocar o eletrodo dentro da ferida. E aí os profissionais do dia a dia começavam a olhar com o nariz virado. A parte operacional, a parte operacional dela não é viável. Porque... Mas a corrente é confortável ou não? Não, a corrente é bem mais agressiva. Porque a microcorrente tu bota ali sabendo que... Mas ainda podemos ser injusto. A high volt tem mais ensaio clínico mostrando que funciona. A segunda é a microcorrente. Então, a microcorrente é uma corrente que ela está em microampere. Então, pode colocar na dose máxima que o paciente não sente nada. Então, ela, na prática clínica, ela funciona muito bem. Muito bom. Então, e o que ela faz? Ela vai fazer a eletroforese e a eletrosmose. A eletroforese, ela vai fazer com que aproxime os polos opostos. Nós temos macrófagos com um tipo de carga, fibroblasto com outro tipo. Eles vão ser estimulados a migrarem para os polos opostos daqueles eletrodos. E nós temos a eletrosmose que como é uma corrente polarizada, unidirecional, tu consegue direcionar o fluxo sanguíneo para o local que tu quer. E essa é o tchan da microcorrente. Corrente polarizada, enfim. Edema, né? Ele também dá pra fazer do edema. E também a bateria da pele, né? Restaurar a bateria da pele, né? Porque eu nem quis tocar nesse edema, nós porque... falamos várias coisas, né? A conhecer a célula, o molecular, as forças mecânicas e faltou a carga elétrica. Quando nós temos uma ferida,
o potencial da bateria da pele, que é o quê? Tecidos superficiais são mais negativos do que os profundos. Quando tem a perda da continuidade da pele, essa borda da ferida fica mais positiva. E sabe quem é negativo? O fibroblasto e o macrófago. Como é que ele vai migrar para lá? Então, a micorrente equilibra essa questão elétrica. Então, e a condição do edema também, né? Porque o sódio... Também. O sódio é positivo e tu consegue tirar o edema do local. É bem interessante, tem usado muito bom, nós temos termografia, mostrando 15 minutos depois. A gente também fez uma... Bem legal, bem legal. Quem não conhece, use. Fácil manejo. O pessoal da Orto do esporte é acelerado, né? Já estão usando. Já coloca lá no atleta e deixa ele fazendo as atividades. Porque tu pode deixar e prescrever uma outra atividade. Isso é interessante. Então, as coisas polarizadas são muito boas, só que o pessoal tinha medo, porque ela queimava o paciente. E ela é agressiva mesmo. E aí veio a microcorrente, que aí é um estímulo elétrico celular. O paciente não sente nada. Para botar dose de 990 lá, que é o máximo, ele não sente nada. Então, aquela paciente que a gente mostrou anteriormente, o tempo que eu trabalhava com ela, membros inferiores, ou que eu trabalhava com a terapia manual num quadrante do abdômen, a microcorrente ficava ali o tempo inteiro. Perfeito. Né? É isso e a fotobio? A fotobio... A fotobio é fotobio, né, cara? A fotobio é queridinha, né? Não tem mais o que falar. Já roubaram o nosso, né? Antes era só o fisioterapeuta, agora já é o médico, já é o biomédico, já é o enfermeiro. Tanto que ela é boa. Então, assim, e nós somos o único profissional que tem 2 ou 3 cadeiras na graduação de agentes eletrofísicos é o fisioterapeuta. A gente tem que brigar mais com isso, né? Só que eu sempre vou defender que quanto mais a gente dominar, mais a gente vai conseguir também ter espaço para terapêutica específica. E para conseguir dominar, tem que entender o processo celular ou bioquímico, né? Então, conta. Então, assim, o laser, como todo mundo já sabe, o grande mecanismo do laser é mitocondrial. Então, dentro da mitocôndria tem complexos que tem metais, cobre, ferro, né? E esses metais, o metal adora a onda eletromagnética. O laser é uma onda eletromagnética e esses complexos da cadeia respiratória ficam mais excitados quando são irradiados. E aí a transferência de elétrons acontece de forma mais rápida. E com isso produz ATP. Né? E também com isso vai produzir um pouquinho mais de radical livre. E o radical livre, quando ele é produzido só um pouquinho a mais, ele é proliferativo. Ele estimula uma via da MAP quinase, que aquelas vias que nós falamos, que vai estimular então a proliferação celular. Então os dois principais efeitos do laser ele dá energia para a célula, então ele turbina a vassoura, ele faz com que a vassoura limpe lá a região e faz com que as células venham para o local mais rápido também para fazer a limpeza. Então o laser é muito completinho, né? O seu efeito biológico. E aí, por que a gente fala do cuidado com a energia? Aí é porque aí eu falo que a gente teria que voltar toda a nossa 1 hora para cuidar só disso. Só disso. Mas em resumo também, né, Paulo, acho que é importante a gente trazer, porque essa energia também exacerbada vai trazer muito radical livre, que aí vai poder fazer a inibição. Isso. Né? E a ferida, que a gente trabalha com ferida crônica, é um pouco diferente de vocês. A gente já pega a ferida que está muito deficitária. Então eu entro com dose, eu entro quente no negócio. Só que outra coisa que a gente observou durante esses anos todos agora na prática clínica, a gente observou que a fase final, quando começa a granular, começa a formar, tem que tirar o pé. Por quê? Porque senão nós vamos estimular muito o fibroblasto e vai fazer ou uma fibroproliferação hipertrófica, ou uma ferida que não uma hipergranulação. Uma hipergranulação. Então a gente já observou que a fase ali, quando já estava indo para o colágeno 1, saindo 3 por 1, ali tem que tirar o pé. Tem a dose bem baixinha. Então, de novo, o fisioterapeuta tem que conhecer a parte celular, bioquímica, molecular, que as meninas estão fazendo um curso top aí e vocês têm que participar. Que maravilha, né? Que bate-papo sensacional. Muito bom. Acho que a gente só tem que agradecer, e aí parece às vezes um pouco até clichê, né? O tanto que a gente agradece, tanto que vibra no nosso coração, porque desde o momento que a gente se encontrou, e eu falo que a gente se encontrou nos corredores da universidade, né? Eu e o Paulo há muitos anos atrás, tanto que eu devo a ele também esse apreço que eu tenho pela fase inflamatória. Foi ele que me ensinou muito, foi lá na época já do meu mestrado também quem segurou a minha mão para a gente conseguir fazer uns trabalhos.
Então, LED. Foi, a gente fez um comparativo de laser e LED, mas a Rúbia, né, veio também nessa sequência por intermédio, e eu acho que o que nos conecta muito é essa curiosidade, essa vontade de ser um facilitador do conhecimento e levar de uma forma mais leve, mais tranquila, né, essa informação para que o resultado final seja positivo, que é a nossa profissão, né? Que é a nossa profissão, que é o nosso fazer, que é a qualidade que o paciente recebe esse atendimento, né? Então, queria agradecer muito a vocês, né? Pela confiança, por poder estar aqui, por aceitar também esses desafios, por deixar um pouco os seus fazeres, né? Que todo mundo é super atarefado, para a gente estar aqui de alguma forma, né, conversando e colocando, né, isso à disposição também dos nossos colegas. Só para fechar aqui minha parte, assim, ó, como eu sempre falei, quando eu fui fazer doutorado lá na Bioquímica, na UFSC, eu era um fisioterapeuta perdido no meio de um monte de gente. Que tinha 1, 2, 3 fisioterapeutas, mas eles estudavam coisas que não tinham nada a ver com a fisioterapia. E eu sempre fui focado, porque eu sabia que a fisioterapia precisava da pesquisa básica, que era uma coisa que nunca teve na fisioterapia. E hoje eu vendo vocês levando esse conhecimento para profissionais que estão lá na correria do centro cirúrgico, atendendo o paciente, eu fico, acho que, mais feliz do que vocês de poder ter contribuído, estar contribuindo para os nossos fisioterapeutas terem contato de uma forma mais didática, sair um pouco dessa bioquímica, não sei o quê, para ter esse acesso a esse conhecimento, porque eu tenho certeza que vai facilitar muito o raciocínio clínico deles conhecendo a base. Então, eu que fico muito feliz pelo convite e muito sucesso no curso de vocês. Obrigada, muito obrigada, professor Paulo. Atingimos nosso objetivo de hoje, mas teremos mais encontros como esse. Com certeza. Né? Então, já ansiosa aí pelo que está por vir. Muito obrigada. E é isso. Então, deixo o convite também para todos que quiserem assistir essa aula, né? O link vai estar na nossa bio e fica à disposição de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo que foi maravilhoso.